Olá, família brasileira. Mas que prazer, mais uma vez, estamos juntinhos no nosso programa Família em Foco. Suzy, feito então, sempre... Suzy, Oi, foi que bom foi? Que você chegou. Nossa, o que Você não sabe aconteceu? o que o Teco quer ser. O quê? Não, eu não quero nem chegar perto dele mais, viu, Para, Suzy? calma, o que Ele que quer é? ser, ele quer ser hacker. Hacker! Meu Deus. Ô, Suzy. Não me diga. Ele quer destruir o computador de todo mundo, O Suzy. Marcinho tá Pera achando aí. que só porque eu falei que eu quero ser hacker, que eu vou ficar aí destruindo o computador, roubando informação. Olha, não é nada nossa. disso, Suzy. É mesmo? Ele tá com a cabeça virada. Não, Suzy, calma, vamos lá. Porque é o seguinte, hacker, Suzy, Ah. é o cara que assim... Coloca vírus no computador dos outros. Nossa. Vírus não, meu. Tá certo? Hacker, Suzy, é o cara que gosta de mexer no computador, que gosta de se aprofundar nas Não coisas falei, e tudo mais. Suzy. Ele gosta de mexer no computador dos outros, Suzy. Pegar a senha, pegar tudo. Não, não é nada disso. A gente vai falar no programa de hoje a respeito dessa questão. É mesmo? Oba! Tá o vendo? Você vai hacker entender do tudo bem. isso aí, meu. Quero Você saber. entendeu? Porque Hacker a do gente bem? exatamente, Hacker do bem? porque muitas vezes a gente ficou com essa conotação negativa de que hacker é aquele que destrói a senha, que destrói informações, joga vírus, né? Que tem todo um trabalho negativo. Mas será que é isso mesmo? Você vai aprender no programa de hoje como é que você pode estimular o seu filho a ir para um lado positivo. Hacker Team. A gente vai falar sobre um projeto muito interessante que foi feito e que também é muito interessante que você transmita alguns conhecimentos para o seu filho para ele ficar interessado em agir para o bem. O hacker do bem. Porque É verdade, a gente viu, sabe... Suzy? Porque hoje a informática é tão importante na nossa vida, né? Que é importante que as crianças se interessem e vão a fundo na informática, mas que também façam a coisa certa, né? Exatamente, porque a gente fica imaginando assim, meu filho fica boa parte do dia no computador, ele conhece tudo. Várias horas, hein? Isso, só que ele fica em rede social, ele fica só com games, ele fica assistindo os filminhos, YouTube. não é? Será que isso realmente faz com que ele seja muito bom na tecnologia da informática? É verdade, né? Que essa história de que, meu filho sabe tudo de computação. É. Mas tem que saber se ele sabe mesmo, né? É isso mesmo. Então a gente vai falar a respeito disso. Como é que você pode, na verdade, estimular o seu filho a usar toda essa informação da computação de maneira adequada? Por quê? Porque crianças e adolescentes, eles têm esse desejo pelo conhecimento. Então a gente tem que orientar esse desejo para alguma coisa positiva. E que eles não sejam passivos, que eles interajam, na verdade, criem algo novo através da computação. Você não pode perder o programa de hoje. Legal, Faz hein? parte daquela trilogia que nós falamos. Esse é o nosso segundo. É, sobre informática, né, Suzy? A gente vai falar 3 Exatamente. programas sobre informática para ensinar como você pode ensinar o seu filho a usar a informática da maneira bacana. Isso, positiva, e não ficar simplesmente passivo e só com joguinhos ou então só nas redes sociais. Agora, no nosso quadro Faça Junto, vocês sabem que esse Eu quadro sei, é pra... Suzy, eu sei. O quê? Não, o quê? Nós vamos falar de alguma coisa que a gente vai fazer junto. Isso! Olha só, parabéns, Muito Teco. bem, tô que é aprendendo, esse o hein? nosso objetivo. Agora a segunda pergunta. E o que é que a gente vai fazer junto, Teco? Nossa. Diga. Nós vamos assistir o programa da Suzy que vai falar do Faça Junto. Isso mesmo, no projeto Amigos das Crianças, o PAC, que é um espaço muito interessante onde as crianças e também adultos, eles encontram ali uma oportunidade de aprender, de praticar esportes, de ter um futuro melhor. As crianças têm aula de reforço para auxiliar nas escolas, né? Através dos esportes elas aprendem as regras, disciplina, saúde. Adultos também têm uma parte de profissionalização, alguns cursos interessantes de panificação, tudo isso para deixar a pessoa melhor, com um futuro muito mais satisfatório. Então você não pode perder o nosso quadro Faça Junto de hoje, mostrando o PAC. Muito Viu? bom, hein? Muito bem, Muito Suzy. legal. Agora, vocês vão ver, é essa entrevista. Agora você vai entender o que é hacker, meu amor. E você também, Tequinho, vai aprender a ser um hacker do bem. Oba! Porque muitos pais pensam que o fato do filho estar ali, como eu falei, na frente do computador, faz dele um verdadeiro gênio da computação. E muitas vezes há até uma certa dúvida do que é um hacker e do que é um outro tipo de pessoa que vai destruir as coisas, que a gente vai falar a respeito disso. Por quê? Assistir os vídeos, conversar nas redes sociais, estar ali interagindo nas redes sociais, não é a melhor forma, na verdade, do seu filho desenvolver as suas habilidades. Então hoje nós vamos ter várias dicas de como fazer com que o seu filho desenvolva todo esse potencial
voltado para o bem através da informática. E para falar sobre este tema, eu tenho o prazer de receber o Marcelo Marques, que é diretor de vendas, consultoria, projetos e treinamentos da For Linux. Muito obrigada por ter vindo. Olá, obrigado por ter convidado. Prazer estar aqui. Nossa, o prazer é nosso, Marcelo, porque agora eu quero que você explique, porque o Marcinho e o Tequinho estavam lá brigando por causa dessa questão de ser hacker. Afinal de contas, o que é ser um hacker? Bom, o hacker, na verdade, existe o hacker e o cracker, né? O hacker, ele é o profissional, o jovem que constrói código e entrega o código que vai rodar em computadores de forma que outras pessoas possam se utilizar desse código. Certo. Por exemplo, todos nós utilizamos softwares de hackers sem perceber. Quando a gente navega na internet, por exemplo, entra em qualquer site, nós olhamos do lado esquerdo, tem um protocolo Não, escrito... Peraí, Suzy. Tô ficando confuso. Como assim? Mas o que é esse negócio de software? Tá vendo? É isso aí, Marcinho. Eu já tava entendendo aqui. Eu não tô entendendo nada. O software, ele é o que roda dentro do computador, é o que você vê na tela do computador. Então, como eu estava dizendo, a maioria de nós utiliza softwares de hackers. Um dos mais famosos foi o Tim Berners-Lee, que ele fez o protocolo HTTP e doou livremente para a internet. Olha. Se não fosse o Tim Berners-Lee, talvez a internet não existiria. A gente não conseguiria navegar na internet. E HTTP é aquele negócio que você escreve http www.paulinas.org.br, é isso? Exatamente. Esse protocolo foi feito por um hacker e ele doou livremente isso para a internet. Já o cracker, ele é aquele que é mal intencionado. Ele cria códigos para fazer invasões, para fazer roubo de informações, para derrubar sites, por exemplo. Essa é a diferença, vamos dizer, principal aí entre o hacker e o cracker. Tem muita discussão, mas essa é a principal diferença. O hacker, ele constrói softwares para doar para a sociedade. Já o cracker utiliza para fazer invasões e roubar informações. Mas assim, então pelo jeito, para você ser um hacker, você tem que manjar muito de computador, hein? Porque senão como é que você vai dar pros outros uma coisa que não funciona direito? Então você tem que ser um craque. Não. Um craque no assunto. Um craque. O hacker tem que ser craque. O hacker, ele tem que realmente... Ele, sem dúvida, ele conhece muito sobre software, código, hardware e protocolo. E isso os jovens têm na frente deles, na casa deles, o computador que tem tudo isso. Basta ele começar a entender e estudar esse tipo de coisa. E como é que ele pode começar a estudar isso? Como é que um pai e uma mãe pode estimular o seu filho a ser um hacker do bem? Bom, é assim, incentivando o estudo. É muito difícil, por exemplo, conseguir aprender o conteúdo que um hacker tem via jogos, via game. Porque a indústria a maior indústria do mundo de entretenimento é a do game, não é nem a de cinema. Hoje, por exemplo, quando se cria um filme, cria-se esse filme com o interesse de já ter um game, para trazer o jovem para ficar, entre aspas, ali viciado nesse game. Então, para aprender o conteúdo de uma tecnologia, para mudar até a vida de vários jovens, como mudou, por exemplo, do Marcelo Tossati, que é um brasileiro que com 12 anos começou a programar em computador, ele precisa aprender programação. A melhor forma de aprender é perguntar para o seu professor na escola qual linguagem de programação o professor pode ajudar esse jovem a aprender. Pode ser qualquer linguagem, mas você tendo um professor, um tutor que te ajuda a tirar dúvidas, é o melhor caminho. É o professor da sua escola. Certo. E qual é essa ética do hacker? A ética do hacker está baseada em três pilares principais,
que é a liberdade, o conhecimento e o compartilhamento. É a liberdade para ter acesso ao conhecimento para poder compartilhar, por exemplo, os códigos que ele faz. E não uma ética de, por exemplo, fazer invasão, destruir sites, fazer coisas desse tipo. Então, ele precisa ter a liberdade para acessar o conhecimento para ele poder colaborar, como vários jovens hoje na internet, que são desenvolvedores, programadores, eles colaboram com vários softwares na internet que estão disponíveis para a gente utilizar gratuitamente. Uhum. E você falou que foi o criador da Hacker Team, não é? E esse projeto tão maravilhoso. Queria que você falasse um pouquinho, começasse a explicar para a gente como é este projeto. Na verdade, eu fui um dos criadores, né? Eu não fui o criador sozinho. O Hacker Team foi criado porque eu tive um problema na minha família. Eu tinha um primo que não saía da frente do computador e a mãe dele chegou para mim e falou: Marcelo, você que eu tenho uma empresa de tecnologia, você que tem uma empresa de tecnologia, você não tem como conseguir um emprego para esse seu primo? Eu fui conversar com ele para ver o que ele sabia de computação e era impressionante. Ele sabia muito sobre game, mas ele não sabia o que estava por trás do game, como que ele funcionava, como que os softwares acessavam as coisas dentro do computador. E foi ali que eu percebi que era importante fazer algo para vários jovens poderem aprender como um game funciona dentro do computador, na sua estrutura mais profunda. E o Hacker Team ele foi criado também para conectar jovens a emprego. O Brasil tem uma quantidade de empregos na área de tecnologia muito grande e não tem profissionais para suprir essa quantidade de empregos. O Hacker Team ele tem o objetivo de conectar o jovem, fazer o jovem aprender o que é importante no emprego de tecnologia, seja um jovem que vai administrar vários computadores ou um jovem que vai desenvolver códigos, e ele aprenderia todo esse conteúdo via jogos. Por incrível que pareça, aprender a programar via jogos. Mas é um game chamado... games de estratégia, chamado RPG. O RPG famoso, lia muito também, tinham aqueles livros enormes, né, que falavam sobre os jogos e tal. Então, a gente desenvolveu vários jogos e o Hacker Team, ele tinha da faixa branca até a preta, igual do Karatê. E o jovem que conseguia chegar na faixa preta, ele tinha condições de proteger uma empresa contra determinados tipos de invasão. Não todas, porque tem invasões de computador que são impossíveis de proteger. Mas na sua maioria, o jovem da faixa preta, ele tinha condições de fazer esse tipo de proteção. Vários jovens que saíram da faixa preta, todos eles conseguiram emprego. Eu sou da faixa preta, Suzy. Ah, é? Assim, mas a faixa preta do quê? Do judô. Não é de judô, não, mas acho que ele tá falando de outra faixa preta, viu? Com certeza. Mas, Suzy, vamos aproveitar aqui que o Marcinho tá falando de faixa preta de judô. Vamos dar um intervalo rapidinho, porque eu quero ouvir muito isso, mas eu tô morrendo de vontade de não fazer xixi. Podemos rapidinho no intervalo, já voltamos? Nós vamos sim, até porque eu quero saber o que aconteceu com a Hacker Team. A gente vai rapidinho pro intervalo e voltamos já já.